Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar sequência, né, na nossa aula é, falando sobre ladder, né? Então, especificamente a apresentação de hoje, ela é sobre essas ferramentas, né, que você pode utilizar, né, para esses comandos, né, para fazer a programação em ladder. Então, a gente vai ser um pouco mais específico em relação à explicação de cada entrada, saída dentro do programa, né? Na aula anterior eu mostrei para vocês alguns exemplos de aplicações. É interessante que vocês tentem fazer algumas simulações já com isso, com o Click 02, né? Que eu deixei ali também no Moodle a instalação. É um software gratuito, então não precisam se preocupar. Eu vou passar uma atividade também para acompanhar se vocês estão desenvolvendo. Estão conseguindo entender. Então eu vou propor um exercício e vou colocar como atividade extra ali para que vocês tentem fazer, né? Vou colocar no Moodle e vou passar por e-mail bem certinho a explicação do que é preciso fazer e vamos ver o que o pessoal consegue fazer. Então, dando início à nossa apresentação de ladder, né? Ladder é uma linguagem de programação para controladores programáveis, né, o nosso CLP. A gente tem, a princípio, Ladder não é a única linguagem de programação, né? Temos outras linguagens de programação, só que Ladder é a principal, é a mais, uma das mais famosas, né, mais utilizada. Então, todas as linguagens, as principais linguagens, elas estão baseadas numa norma que define alguns padrões, que é a IEC 61113, né? Que é para definição de linguagens de programação para CLP. Então a gente tem o diagrama de blocos, diagrama ladder, texto estruturado, lista de instruções e diagrama de funções sequenciais. Então todas essas opções de linguagens de programação existem. Entretanto, mais de 90%, eu posso dizer para vocês, utiliza ladder por ser uma linguagem muito difundida, né? Mas tem essas opções, é importante falar, né, que não é só o ladder que existe, certo? Então, falando sobre o Click 02, aqui a gente tem uma imagem dele, né? Um Click 02 já com alguns módulos de expansão, né? O Click 02 inicialmente existem alguns modelos, né? Então existe o modelo compacto que não tem módulos de expansão e tem esse modelo, por exemplo, que é um modelo que já tem agregado alguns módulos de expansão para, por exemplo, você colocar entradas ou saídas, né? Por exemplo, esse aqui é um módulo de expansão, né? Que tem 4 entradas, x1 a x4 e 2 saídas, y. Tá meio ruim de visualizar por causa do tamanho. Não, 4 saídas, ó, y1, y2, y3 e y4. Então, é um módulo, e aqui está a alimentação dele, né? É um módulozinho bem interessante de se colocar no CLP, com isso você consegue aumentar o número de entradas e o número de saídas, né? CLPs que são maiores, porque o Click é mais para aplicações compactas, né? Então ele é menor. CLPs maiores podem ter muito mais entradas ou saídas, certo? Então, como que funciona, né, essa linguagem? Só um segundinho aqui. Ô Carol, pega a Chloe rápido que ela vai começar a coar. Desculpa pessoal, a gente tô gravando o vídeo hoje à tarde e daí tem alguns cachorros latindo aqui, mas vamos dar sequência. Bom, falando sobre a linguagem ladder, por que a linguagem ladder é muito utilizada? Tem vários argumentos aí para que a gente foque nessa linguagem. Primeiro, é uma linguagem baseada em diagramas elétricos e circuitos de relé. E por esse motivo ela tem muita aceitação na área técnica. Geralmente quem programa os CLPs são técnicos em elétrica, né? Eletrotécnicos, eletromecânicos. Então, a formação desse pessoal
geralmente tem conceitos de elétrica, como circuitos elétricos, relés, etc. E por esse motivo, existe uma aceitação muito grande em relação à utilização dessa linguagem, né? Porque daí o técnico ele consegue relacionar a linguagem ao que ele já conhece, e daí fica mais fácil de aplicar, né, esse conhecimento. Então, como funciona essa linguagem, né? Dispositivos de circuitos elétricos como botões, válvulas, solenoides podem ser representados como diagramas no ladder e suas conexões. Com isso, com isso é programada a lógica no processo. Então é muito fácil de visualizar o que é uma entrada, o que é uma saída no programa ladder, e dessa forma vai ser muito fácil programar, né? Você criar uma lógica para a sua aplicação. Né? Por isso que também é um outro motivo de ele ser muito utilizado, que ele é lógico, né? Existe uma lógica ali de entrada e saída que a gente vai ver que é bem simples, na verdade. Bom, para que serve, né, o ladder, então? É uma linguagem gráfica de programação para CLPs, né? Que tem as suas funções representadas através de bobinas, contatos, de módulo análogo a um esquema elétrico, né? Por exemplo, de transdutores e atuadores. O que significa? Significa que ele representa esses componentes através de imagens, né? Através de funções lógicas que vão representar esses comandos. Então, ele visualmente, você também ele é agradável, né? Visualmente. Inicialmente, o clique 02, que é o que a gente está utilizando, ele é bem simples, né? O programa em si. Com isso, a imagem, a visualização dele não é assim, não é uma coisa tão desenvolvida, né? É um projeto mais simples. Só que por ser simples também isso pode acabar ajudando a vocês a programar, né, com esse controlador. Então, o que significa ladder, né? Isso é importante entender, que já vai dar para entender um pouco melhor. O ladder ele provém do fato de... ladder significa escada, né? Então, provém do fato de dispositivos como contatos, bobinas, serem colocados de forma vertical, né? Lembrando o formato de uma escada, certo? Então, ele tem a parte horizontal e vertical ali, que forma a escada. Cada lógica de controle se dá um nome de degrau, rung, né? Composta por linhas e colunas. Então, a ideia da programação dele é muito semelhante à lógica de programação, que você tem uma função, uma linha de programação, né? Uma linha de comandos para um certo comando. Após você realizar essa linha de comandos, você vai tá passando para a próxima etapa. Então, é sempre step by step, né? Etapa por etapa, passo a passo, né? Para que você consiga evoluir na programação e dar sequência no desenvolvimento do teu programa. Bom, toda a linguagem de programação é igual. Bom, o código pode variar, né? Ou seja, linguagem de programação, eu quis dizer aqui esses símbolos, né? Que estão ali dentro do CLP. A linguagem de programação, a linguagem, por assim dizer, é padrão, né? Entrada é entrada, saída é saída, é isso que é definido. I de input, Q de saída, o O também, né? Pode ser colocado como output de saída. O que pode variar é o desenho, né? Do componente ali dentro, a gente vai visualizar. Isso pode variar de algumas marcas, né? Algumas marcas também têm alguns comandos mais aprimorados, por exemplo, operações matemáticas variadas aí, né? Que possam ser utilizadas dentro do CLP também. E a utilização, né, é feita de esquema... É comum que a utilização seja feita da esquerda para a direita e de cima para baixo,
né? Então, a ideia sempre é como se você estivesse escrevendo um caderno, né? Então, como que você escreve no caderno? É por isso que ele é feito dessa forma, né? Para que você consiga assimilar a ordem do programa, né? Então, é sempre da esquerda para a direita, você vai escrevendo, e sempre de cima para baixo. Então, é como se você estivesse realmente lendo um livro ou escrevendo algo, né? Então aqui a gente pode falar sobre os principais comandos, né? A gente tem o comando normalmente aberto, o NA, a gente já viu, né? Para o contato selo da aula anterior. A instrução lógica direta tem programação nível... na programação o mesmo nível lógico, né? Ou seja, se é normalmente aberta, significa que é normalmente aberta, né? Essa é a ideia da lógica, né? Ou seja, NA significa que se não houver nenhuma ação, essa porta, né, essa entrada vai continuar aberta, né? A partir do momento que eu tomar alguma ação sobre essa entrada, neste contato, ele vai se transformar de aberto para fechado, certo? Isso gera um pouco de confusão, pessoal, porque o fechado ele é o contrário. Então, apertar na parte física, né, da tua instalação não necessariamente significa fechar o contato, que é o que a gente geralmente assimila, né, que é o normalmente aberto. Se aperta, fecha. No normalmente aberto funciona assim. Só que no normalmente fechado é o contrário, e isso gera um pouco de dúvida, né? Então, por que gera dúvida? Porque o que a gente tem que gravar é a informação ser positiva ou negativa. Quer dizer, positiva ou zero, né? O que isso quer dizer? É um nível lógico. Ou é um nível lógico 1, ou é um nível lógico 0, que não tem energia, né? Não tem um comando. O que acontece? Por exemplo, no normalmente fechado, se eu não fizer nada e tiver só um fechado, o nível lógico já vai ser verdadeiro. Então, verdadeiro não significa que eu estou acionando o comando, né? Verdadeiro significa que a informação lógica é 1, né? Ou seja, nível alto. O falso, né, que seria o nível lógico 0, significa que não está passando energia, então não necessariamente significa que eu precise apertar, né? Então não entendam como o verdadeiro estar acionando ou não estar. O verdadeiro tem a ver com essa informação lógica, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Bom, então para o contato NA, o contato se torna fechado se houver uma ação de acionamento. Por exemplo, uma botoeira X sendo acionada. Caso contrário, ele permanece aberto, que é o estado natural deste tipo de contato, né? Que é a situação normal. Beleza? E o fechado é exatamente o contrário, né? É um comando inverso ao normalmente aberto. Então, se você não tomar nenhuma ação em cima dele, ele vai permanecer fechado. O aberto geralmente é utilizado para ligar máquinas, né? Ou desligar, se você tiver um comando que seja diferenciado, né? Isso tem que tomar cuidado também. Tomar cuidado em que sentido? A botoeira no teu processo pode ser uma botoeira de fechar. E o comando, isso eu quero que fique bem claro. Vou tentar, né, explicar para ficar bem claro. Lá no teu processo, você tem dois botões iguais, né? Que são duas botoeiras de apertar, né? Aquelas que tem uma molinha, você aperta, aciona, solta, desaciona. Tem como eu usar duas botoeiras iguais? Aí fica a pergunta. Eu vou fazer essa pergunta em um outro momento. Gravem essa pergunta. Tem como eu usar a mesma botoeira para ligar uma máquina e desligar? Essa é a pergunta importante. A resposta é sim. Tem como eu fazer isso. De que forma? As duas botoeiras vão ser normalmente abertas. Quando eu fechar, eu vou dar um pulso, né? Eu vou fechar o contato e vou mandar o sinal.
o que eu faço para que uma ligue a máquina e outra desligue na lógica, né, de programação? Simplesmente eu coloco um contato selo e um contato fechado dentro do meu CLP. Então, quando eu der o comando que vai ser fechar, dar o pulso ali, a mesma botoeira ela pode tanto ligar quanto desligar, simplesmente eu mudando a lógica de programação dentro do CLP, certo? Então, foi isso que eu quis dizer ali nesse sentido, né? Então, isso também tem que se tomar cuidado, porque pode ser confundido, né? Mal interpretado, então é uma informação importante. Da mesma forma que a gente tem as nossas entradas no processo, que são informações que vão estar entrando, ou seja, o CLP vai estar recebendo essas informações e vai estar processando, a gente tem as saídas. O que é uma entrada num processo? Bom, a gente falou sobre isso, mas vamos relembrar, né? Entrada é uma botoeira que você aciona, entrada é um sensor, né, que está percebendo que está passando um produto, e isso vai gerar uma informação lógica para a programação, né? Então, da mesma forma que a gente tem as entradas, a gente tem as saídas. Qual que é a diferença de uma entrada para uma saída? Uma entrada é o que o CLP está recebendo de informação. Uma saída é o que o CLP está gerando como resposta, né? Então, as saídas podem ser bobinas, relés, contadores, contatos de estado sólido, óptico, PWM, DC, etc. Né? São outras formas de saída, então, né? PWM, DC. Ou seja, máquinas de corrente contínua. Assim como as entradas, há dois tipos de bobinas. Então, da mesma forma que você consegue configurar uma entrada sendo normalmente aberta ou sendo normalmente fechada, você consegue configurar uma saída, né? Então, a saída também pode ser normalmente aberta ou normalmente fechada. Para que serve isso, pessoal? Para que serve uma saída normalmente fechada? Pode servir na tua lógica para, por exemplo, você representar que a máquina está desligada, né? Então, se a informação ali, se ela não estiver sendo atuada, se ela não estiver sendo acionada, o nível lógico dela vai ser alto, né? Vamos imaginar que só tivesse ela ali. E com isso, o que pode acontecer? Você pode ter uma luz ali indicando que a máquina está desligada, né? Por isso você pode usar esse tipo de saída. Se a máquina ligar, você vai ter um acionamento dessa saída e com isso ela vai abrir. Se ela abrir, automaticamente você vai ter, você vai desligar, né? Você vai ter um nível baixo, ou seja, não vai ter energia passando por ali e com isso você vai ter esse resultado. Então, quando você ligar, você na verdade desliga a lâmpada. Então a máquina liga, aí acende, por exemplo, uma lâmpada vermelha ao invés de ficar uma verde, né? Então pode ser usado dessa forma. É exatamente o contrário, né? Então a mesma coisa que você aplica para botoeiras, você pode aplicar para saídas, para uma lâmpada, por exemplo, né? Então a saída normalmente aberta é energizada quando ocorre um acionamento, ou seja, a variável booleana é verdadeira, né? A saída da bobina normalmente fechada é desenergizada quando ocorre um acionamento. Então aí novamente cuidado, né, com essa informação de acionamento, né? Acionamento não é necessariamente estar verdadeiro ou não, né? Acionamento tem a ver com você realizar uma ação no processo, né? Ou seja, apertar um botão. E a informação ser verdadeira, né, significa que o nível lógico é alto, né? Então, quando ocorre um acionamento na normalmente aberta, a variável booleana é verdadeira. Então, o que vai acontecer? Vai fechar aqui a normalmente aberta e com isso ela vai ficar energizada, ou seja, vai ficar com um nível lógico alto e por isso verdadeira, né? Verdadeira de nível lógico alto. Beleza? Se a variável booleana for verdadeira antes da saída, a saída muda de normal, seu modo normal, uma NA
fecha e uma NF abre. Então, quando você aciona, né, a saída, ela muda esse resultado. Então é assim que funciona, né? Então ela a normalmente aberta, ela está aberta quando não está sendo acionada, acionou, fecha. E a normalmente fechada fica fechada. Acionou, ela abre. Eu acho que essa explicação às vezes ela é um pouco confusa por causa das nomenclaturas. Mas eu vou fazer alguns exercícios com vocês e eu acho que essa parte de aplicação, de entendimento do que é normalmente aberta, normalmente fechada, ela vai ficar muito mais facilmente entendida com alguns exercícios. Então, eu vou propor alguns exercícios e daí vou colocar lá no Moodle, né, para que vocês possam alimentar o Moodle. E daí vocês vão conseguir entender resolvendo esses exercícios, tentando aplicar essas ideias, né? Então vamos dar sequência aqui. Temporizadores são dispositivos utilizados para medir o tempo. Ou seja, um temporizador ele serve para atrasar um comando, né? São representados por símbolos, por dois símbolos, né? Um indica o retardo na ativação e o outro indica o retardo na desativação. Já vamos entender melhor isso. Levando alguns argumentos para seu funcionamento, como, por exemplo, a entrada de ativação e tempo para ser atingido. Então, basicamente, o temporizador vai ter que ter essas informações, né? Vai ter qual que é a informação do temporizador? Primeiro, quem que vai acionar ele, né? Quem que vai ser a entrada, ou quem que vai ser... Pode ser uma entrada que você aperta e liga um temporizador para ligar uma máquina. Pode ser um sensor que passa um produto que conta um tempo para tomar uma ação, por exemplo... ligar uma válvula eletropneumática para derrubar um produto ali, né, tirar da esteira, né? Então, várias entradas podem ser utilizadas para você contar esse tempo, né, esse delay no sinal. Então, vamos ver como é que ele é. Existem alguns tipos de temporizadores, né? Existe o temporizador com delay de subida, é o T-on. No momento que houver uma entrada verdadeira, o tempo programado começará a correr. Então você, por exemplo, lá, o que acontece? O temporizador vai ficar aberto a saída dele, né? A partir do momento que passou alguma coisa na frente dele, ele começa a contar esse tempo. Então vamos supor 10 segundos, ele conta 10 segundos, 1, 2. Chegou no 10, aí o que vai acontecer? Ele vai fechar a saída, né? Vai dar sequência nessa informação verdadeira, né? Na energização ali, como se fosse na instalação elétrica, seria na energização. Então, basicamente, a única coisa que ele faz é atrasar esse resultado, né? Que é muito interessante para a aplicação. Além de ser interessante por ter essa função que é muito importante, você está economizando um componente, né? Quando você utiliza um temporizador no ladder, é um temporizador a menos que você tem que instalar no painel. Por isso que você começa a economizar material. E não só material, né? É um componente a menos que pode dar problema. Então, num processo que é muito complexo, né, que tem muitos componentes ali, é muito interessante ter o CLP, porque ele vai substituir todos esses componentes e com isso a chance de ocorrer uma falha, né, que pode ser uma falha elétrica por por exemplo, um animal ali, uma lagartixa entrar no painel, isso acontece, uma cobra ou uma aranha causar um curto-circuito, também vai ter menos material. Então, por isso que outro motivo de o CLP ser utilizado, né? Então, após ser atingida a saída do temporizador, será verdadeira e permanecerá nesse estado. Ou seja, se você estiver acionando a entrada dele, a informação vai se tornar verdadeira depois de um tempo. Se continuar acionando, então ela vai continuar verdadeira. A partir do momento que você solta, ou seja, você não está mais pressionando, a informação não é mais verdadeira, você não vai ter mais a contagem de tempo. Isso gera um problema consideravelmente grande se a pessoa não entende isso
em relação à programação. Por quê? Se você tiver um sensor de presença, por exemplo, né, um sensor indutivo, capacitivo ali para um processo, e você começa a contar o tempo a partir do momento que o produto passou na frente do sensor, o que vai acontecer? Depois que ele passou, a informação vai se tornar zero, né? Porque ele já passou, então não tem nada na frente desse sensor. Se você não tomar certo cuidado, o temporizador ele não vai conseguir contar o tempo porque a informação já não é mais verdadeira. Então, você de alguma forma tem que manter essa informação verdadeira para que ele consiga contar o tempo até chegar em certo local, certo? Isso é um desafio, eu vou mostrar para vocês algumas formas de você fazer isso. A gente vai ver em seguida ali que a gente tem o set reset, que é uma das formas, você pode usar um contador também, que na verdade não é o mais adequado, mas é uma opção também que vai funcionar em relação ao nível lógico. O ideal é usar o set reset. Vamos já ver em seguida. Então, quando o valor de entrada for falso, o temporizador volta ao estado falso. Foi o que eu disse, né? Sendo que, caso outra entrada verdadeira seja aplicada, o processo ocorrerá novamente. Então, o temporizador, você não precisa dar reset nele como um contador, né? O contador é uma informação retentiva, ou seja, ele vai armazenar essa informação. O temporizador, não. O temporizador, simplesmente, ele vai contar enquanto tiver alguma coisa passando na frente. Se parou de passar, ele vai parar de contar esse tempo. Caso o sinal se torne falso, antes do temporizador atingir o valor máximo, sua contagem é resetada e permanecerá falsa, né? Como eu falei. Aí a gente tem, além do T-on, o T-off, né? Temporizadores com delay na descida, T-off, no momento que se aplicar uma entrada verdadeira, a saída do temporizador também será verdadeira. Após o tempo, então, ele vai mudar o estado dessa saída. Então, quando o valor de entrada for de verdadeiro para falso, o temporizador contará o tempo programado e então sua saída se torna falsa quando o tempo predefinido for atingido. Tá, vamos tentar entender melhor como é que funciona isso, né? O T-off, pessoal, ele é o seguinte: se você apertar, ele não começa a contar o tempo. Quando você solta, né, ou seja, você de verdadeiro vai para falso, ele começa a contar. Existem algumas aplicações para isso. Eu particularmente eu não gosto muito de utilizar o T-off, mas vocês vão perceber que em algumas situações pode ser interessante, né? Então ele existe, está aí para ser utilizado. Além do T-on e T-off, tem várias outras formas de configurar o temporizador. Em relação à forma cíclica que ele trabalha, a gente vai ver isso quando eu estiver mostrando o temporizador lá no programa, certo? Tem várias formas de você configurar essa questão cíclica dele. Então eles podem ser, os temporizadores podem ser tanto digitais, sendo executados pelo processador, ou físicos possuindo ligação de CLP. Então, se você coloca um digital, você automaticamente substitui essa parte física no processo. Só que não necessariamente não possa existir um temporizador físico, né? Pode ser alguma outra informação que está gerando tempo também, né? Essa informação pode servir de entrada para o seu CLP. Então, ele pode ser físico ou pode ser processado, né? Vai que, por exemplo, você não possa substituir esse temporizador no processo. É um resultado de alguma coisa que está acontecendo lá. Né? De alguma... Por exemplo, assim, tá alterando o pH e daí você quer, a partir de certo pH, que demora tanto tempo, realizar uma ação. Né? Então, isso vai ser uma entrada para o teu processo. Né? Não vai ser um temporizador, mas poderia ser alguma coisa que está levando um certo tempo para atuar no teu processo, ou um processador mesmo, né? Então, aqui a gente tem o nosso temporizador, certo? Ali a gente tem, olha ali, T01. O 01 ali, que é a informação 6, essa primeira informação aqui, ela é para
você nomear os temporizadores. Então, primeiro, né, você vai usar o temporizador em um certo local no teu programa e você, ou seja, a parte de entrada dele e a saída dele você vai poder colocar em outro local, né? Ou seja, em certo local você vai usar para que ele entenda que está acontecendo alguma coisa e em outro local você vai colocar o resultado dele, né? Então, ele tem que ter o mesmo nome. Então, se você usar lá para receber essa informação, você pode usar em outro lugar para ele ter esse resultado. Certo? Esse modo é essa forma que eu comentei com vocês em relação a que forma que é o ciclo dele, que está desenhada aqui embaixo. Né? Então, vai ter o T-on, vai ter o T-off, vai ter várias formas de aplicar esse temporizador. O que eu recomendo, pessoal, é que vocês testem. Assim, tem mais de 10 formas aqui, dependendo do CLP, né? 10 modos de aplicação. Então testa, é legal fazer alguns testes e para entender como é que funciona essa questão do ciclo dele, né? Que é a informação ali está o número 1, né? Então ali número 6 é o número do temporizador, que você vai usar para usar ele em outros locais. O 1, então, é o modo que... esse temporizador em específico vai de 0 a 7, então tem 8 modos, né? Existem outros que tem mais. 8 modos é muito modo, tá, pessoal? E vamos dar sequência ali. Então, a informação número 3 ali, reset do temporizador. Quando esta entrada for ativada, o valor atual do temporizador será zerado e sua saída desabilitada. Tá, o que isso significa, pessoal? Lembram que eu falei que o temporizador ele automaticamente tem um reset se você soltar ou se você desacionar uma entrada? Beleza, então isso funciona. Mas então para que tem esse reset de entrada? Se você usar, por exemplo, um set reset, né, por exemplo, numa esteira, tem um sensor e depois desse sensor tem uma válvula pneumática, né? O que vai acontecer? O produto passa na frente do sensor e para de passar. Se você não colocar um contador ou um set ali para deixar essa informação positiva, a partir do momento que ele passou do teu sensor, o que vai acontecer? A informação vai ser negativa, então ele vai zerar, ele não vai contar o tempo. Se você usar o set, ele vai contar o tempo. E você, por exemplo, pode contar lá 10 segundos e realizar a atuação de uma saída, né? Por exemplo, uma válvula que vai derrubar o produto, uma válvula eletropneumática ali, né? Que vai derrubar o produto fora da caixa. Quando ele derrubar fora da caixa, você pode dar um reset para poder contar outro produto de novo. Isso é extremamente utilizado na indústria, né? Então é uma coisa muito aplicada. Por quê? Porque daí você dá esse reset e ele volta a contar. Com isso você transforma o teu processo cíclico, né? Passa um produto, dá set, mantém o contador lógico contando, ele chega na frente do teu... Que daí você tem que calcular esse tempo de acordo com a velocidade da esteira, né? Ou seja, se a velocidade for maior, o tempo vai ser menor. Chega na frente da tua válvula, tira o produto da esteira, reset no temporizador para habilitar ele contar de novo, né? O que pode dar problema, né, nesse sentido? Se você tiver produtos muito próximos, ele não vai funcionar, porque ele vai estar contando o tempo para chegar até na frente da tua válvula, né? E e outro produto passou na frente. Aí ele não vai funcionar desta forma, né? Aí você tem que reduzir o espaço entre o sensor e a válvula, né, que vai atuar. Então ali a informação 2 é o tempo, eu esqueci de falar antes, é a base de tempo, então você pode colocar uma base de milissegundos, segundos, 0,1, minutos, então você pode escolher a base ali, só para você colocar qual o valor, né, que você está utilizando como padrão, que dê informação ali, valor de temporização, número 4. Aí você tem o set point de temporizador
E, por fim, o 6, que é o número do temporizador que a gente já falou. Ó, o que é o set point do temporizador? Pode ser uma constante ou valor atual de alguma outra função. A gente vai ver isso ali nos exercícios, eu não uso muito essa aplicação, tá? Mas pode ser utilizado um set point ali, um ponto, né, para que você comece a contar, por exemplo, né? E agora, para a gente fechar essa explicação dessa parte prática, dessa parte, aliás, teórica, né? A parte prática vem em seguida. O que é um contador, né? Então a gente tem as entradas, as saídas, basicamente, né? São essas as principais. Os temporizadores e os contadores. Bom, o contador é para contar, né? Isso é muito fácil, né, de entender. São usados para incrementar ou decrementar um valor até alcançar um número pré-determinado no processo. Então, para que ele funciona? Por exemplo, você quer contar quantos produtos você está produzindo, ou você quer contar até 10 para você encher uma caixa e daí atuar, né, no processo separando de 10 em 10 produtos, por exemplo, né? Então é para isso. As mudanças de estado sinal externo são acumuladas incorporando o tempo, não incorporando o tempo, apenas a transição. Então não importa se o produto ali na frente do sensor levou 1 minuto para passar ou levou 1 segundo. Se houver uma transição de ligado para desligado, ou seja, de estar passando, ele vai contar e é assim que ele funciona. São normalmente conectados a sensores, né? Então eu já estou falando dos sensores, por isso, né? Os sensores de presença, né? O capacitivo para todos os materiais e indutivo para materiais ferromagnéticos. E deste modo é possível colocar um número de pulsos no contador, né? E quando o valor desejado é alcançado, uma bobina é ligada a uma saída acionada, por exemplo, né? Foi aquela aplicação que a gente falou. A informação importante que diferencia os contadores dos temporizadores. Contadores são retentivos, no caso de queda de energia, o valor acumulado não será perdido. Então, o contador passou o produto, ele contou 1. Se deixou de passar o produto ou faltou energia, ele continua contando. Então, um cuidado que tem que ter se você está produzindo é você, no início de um novo produto ou no fim de um processo, você registrar quanto que foi a contagem de produtos e resetar ele quando você iniciar um novo processo, né, o teu contador, para que você não tenha problema ali em tá contando errado. Então, o contador é necessário definir primeiramente seu tipo. Existe o contador crescente, o contador decrescente, o crescente e decrescente, né? CTU, CTD, CTUD. Então, falando sobre o contador crescente, CTU, os contadores crescentes, CTU, counting up, né? Count up, CTN, o C, CTR, o sinal de entrada associado à variável CU. Então ali no desenho ali que está ali embaixo, vocês vão ver que tem o CU. É ali que vai ficar ligado à questão da entrada, né? Deve variar de 0 para 1. Então a informação lógica é verdadeira, né? Ali 1, verdadeiro, 0. Esse nível lógico. Fazendo com que o contador acione um acumulador CV. Então o acumulador vai estar ali. Até alcançar o seu limite PV. Então assim, vamos lá, o CU está em 0. O CU virou 1. O que vai acontecer? O CV vai ficar 1. CU está em 0. CU virou 1 novamente. CV 2. E assim vai indo. CV 3, CV 4. Ele vai acumulando ali. Quando o CV for igual ao PV, que é o limite, né, que vai estar ali 10, por exemplo, ele vai vai tornar a informação verdadeira, né? Ou seja, vai ser o nível lógico 1 do Q. Então, com isso você pode tomar uma certa ação, né? Então, o contador ele vai estar ali no processo, por exemplo, para contar, né, quantas peças estão passando por ali, mas também ele pode estar ali para tomar uma certa ação depois de você ter atingido
um certo número de peças, né? Então, daí, quando PV é igual a CV. Caso ocorrer um acionamento da variável reset, o CV será resetado. Então, aonde está acumulando é resetado. Então, o reset ele vai estar ligado a por exemplo, um botão de ligar. Ligou a máquina, só que daí tem que tomar cuidado com a questão da queda de energia, né? Mas iniciou um novo processo, você aperta um botão ali, né? E daí ele zera a contagem. Então, né, só tem que tomar esse cuidado com a falta de energia. Se você apertar o botão de liga e zerar, não é interessante, porque é interessante você armazenar quantos você já produziu. Então teria que ter duas botoeiras, por exemplo, para essa aplicação. Então, exemplo, né, contar o número de cerâmicas produzidas em uma olaria. Ao atingir um valor limite, a linha de produção é interrompida para a retirada do lote. Aí, após isso, se reinicia a contagem, né? Então, fechou. Existe o CTD, então o contador é o contrário do CTU, né? CT down, né? Ele deve variar de 1 para 0. Assim como aquela questão do temporizador, a mesma coisa acontece para o contador, fazendo que o contador decremente do seu acumulador. Então, ele vai estar lá, limite 10, por exemplo, ele vai estar lá 10, 9, 8, 7, 6. Quando ele atingir o 0, ele vai gerar essa informação até alcançar o valor mínimo de PV para tornar o valor de saída Q verdadeiro. Caso ocorrer um acionamento da variável load, o CV será resetado. Então, o load vai carregar, por exemplo, 10 de novo. E daí vai ficar lá 10, 9, 8, 7, 6, até que ele chegue no PV, que o PV pode ser 0, pode ser outro número, né? Um dispositivo de uma fábrica de doces capaz de trocar embalagens de pacotes, né? Um exemplo de embalagens é acionado quando o pacote está sendo enchido, o qual comporta 30 unidades, né? Para estar cheio. Dá para você fazer a mesma contagem de forma crescente para que atinja o 30. Então, a forma de aplicação depende muito de como você quer programar, mas assim como o contato NA e NF, você consegue organizar o teu programa para que ele funcione e realize a operação que realmente você quer. E por fim, para fechar essa apresentação, a gente tem o CTUD, que é a junção do contador com o temporizador. As variáveis do tipo QU e QD representam as saídas de um contador, crescente e decrescente. Por exemplo, né, cortar pedaços de madeiras com determinados comprimentos. Esse contador geralmente é pouco utilizado, né? O que dá para contar também, você descontar peças. Se você está contando quantas peças foram produzidas, você pode descontar peças que tenham falhado no teu processo, né? E daí você vai ter o número real de peças produzidas. Mas não é um contador que é muito utilizado. O CTU é o maior, né? O mais utilizado. Bom, então eu vou deixar, para não se estender demais, eu vou deixar um exercício para vocês sobre portas lógicas. E na próxima aula eu vou estar falando sobre ele. Eu vou tentar, pessoal, assim que a gente passar essa parte teórica, fazer as aulas práticas com vocês com o software aberto. Eu vou passar uma atividade e vou explicar para vocês para que fique mais fácil de vocês assimilarem, né, essa questão de como programar o CLP, porque realmente para que vocês consigam desenvolver os projetos de vocês consigam entender, precisa ter essa parte prática, né? Então, inicialmente eu estou explicando para que serve, depois a gente vai trabalhar na parte prática. Então, eu passei aqui alguns... vamos voltar lá. Eu passei aqui nesse slide algumas formas de entradas lógicas, bem simples, tá? Aqui depois eu vou falar sobre, na próxima aula, né, normal, set, reset, que foi o que a gente falou. Então, assim, a ideia é que vocês façam esse exercício aqui, tá? É bem simplesinho. E coloquem um exemplo de aplicação. Então, vocês vão fazer isso no Ladder. Lá eu vou disponibilizar essa apresentação no Moodle.
E daí vou colocar um exercício lá. Daí vocês vão fazer esse aqui. Ó, vou dar uma dica desse aqui. Esse aqui, que é o com duas chaves aqui, é aquele que você tem que apertar para que não aconteça alguma coisa. Lembram que eu falei na última aula? Você tem alguma coisa que não pode acontecer se o operador tirar a mão do processo? Então, esse é o AND, né? Essa é a lógica AND. Então, qual que é um exemplo de aplicação? Então, vai ficar como exercício para vocês colocar ali, fazer isso aí no ladder, dar um print e colocar um texto explicando um exemplo de aplicação. Um exemplo bem simples, assim, isso aqui é uma tal, né? Eu já falei desse aí. Esse aqui pode ser aplicado para tal. O Shore ali que o pessoal vai ter dificuldade, eu acho, porque realmente ele não é muito utilizado. Então, procurem tentar encontrar alguma aplicação. Então, é isso. Aí, como é que vocês vão postar? Para ficar mais fácil de a gente visualizar, vocês vão dar um print, né, no programa, recortar a parte da lógica, como eu fiz aqui para colocar nesse slide, e colocar um textinho embaixo no Word. Ou em qualquer programa ali que vocês estejam utilizando para editar texto. Né? E daí vão imprimir em PDF, vão transformar esse arquivo em PDF e vão postar lá, certo? Aí eu vou dar uma olhada. Esse é o nosso exercício para essa semana. Lembrando que o exercício também conta com participação, né? Esse, por enquanto, é bem simples, né? Para a gente começar a fazer isso, né? Esse não precisa que eu esteja acompanhando, porque realmente é mais para vocês testarem, para até me dê um feedback se alguém tiver algum problema, né? Não consegui fazer, que eu vou ajudá-los, tá? Aí, quando a gente começar a falar sobre tipos de saída, aí vão vir os exemplos mais interessantes, tá? Isso fica para a próxima aula, então. Para a aula de hoje, então, esse é o exemplo, um exemplo mais simples, referente ao que eu passei. Se não lembrarem muito bem dos exemplos, né, das aplicações, na aula anterior, no vídeo anterior, eu dei algumas... eu expliquei, né, sobre essas portas lógicas e dei alguns exemplos de aplicação que vocês podem dar uma olhadinha lá para relembrar. Então essa é a nossa atividade dessa semana. Obrigado, então, boa semana. Em breve a gente vai fazer algumas aulas síncronas. Para fazer as aulas síncronas, eu vou fechar primeiro essa parte de explicação teórica e daí a gente vai usar o Teams, né, para fazer essas aulas teóricas. Certo, pessoal? Obrigado então por estar assistindo e boa semana aí. Tchau, tchau. Para fazer o fechamento é legal fazer assim, né? Então, boa semana aí e caprichem aí no exercício. Obrigado. Tchau, tchau.